Um amor problemático de verão, capítulo 11. 3 anos, 2 meses e 3 semanas antes, Edimburgo, Escócia. O que você está fazendo aqui? Eu meio que queria que soasse como um desafio. Como foi que você descobriu onde eu moro e se teletransportou para minha cozinha, seu psicopata? Infelizmente, a pergunta saiu meio sem fôlego e talvez um pouco curiosa. Da janela onde estavam empoleirados, Georgia e Alf ficaram me observando atentamente, sem querer perder nenhum detalhe daquele show. Eu sei, disse Connor, erguendo as mãos abertas. Eu disse que chegaria amanhã, mas depois de sua mensagem, não consegui esperar. Ele abre um sorriso meio torto, e eu me pergunto se fez alguma plástica. Botox, lifting facial, aquela coisa em que sugam a gordura da bochecha. Não que seus traços tenham mudado, mas ele parece jovem. Não jovem, não do tipo, ele poderia se sentar ao meu lado na aula e eu nem estranharia. Connor é claramente um homem feito, e no campus que eu frequento, o que eu mais vejo são garotos. Ele deve ter mais ou menos a idade do meu irmão, uns 34 ou 35. Mas, quando eu era criança, Eli e seus amigos, com seus problemas e estilos de vida e conversas adultas, sempre me pareceram anciãos, antediluvianos, chatos. Agora eu também sou adulta. Connor Harkness parece um colega. Ele está aqui. Não conseguiu esperar. Repito, cética. Eu te disse. Ele analisa meu rosto com uma atenção plena e concentrada. Você me disse? No verão passado, na ilha de Harris. Lembra, Connor? Seu olhar diz, vamos lá, entra no jogo. Tudo bem, no verão passado eu fui mesmo para a ilha de Harris. Mas como ele? Você também estava lá? Pergunta Alf. Foi uma viagem de casais. George e Anthony, Rose e Kenna, eu e Alf. Menos de um ano depois, nenhum dos casais continua juntos. Por que será? Você também estava lá? Devolve Connor, lançando a Alf um olhar quase imperceptivelmente distraído. Conheci Maya em um bar uma noite. Perguntei se podia pagar uma bebida para ela. Você lembra o que me respondeu? Faz que não, com a cabeça atordoada. Que tinha namorado, e eu fiquei arrasado. Mas perdi para você me avisar se seu namorado fosse burro o bastante para te perder, porque eu apareceria na mesma hora. E que bom que você avisou mesmo, meu bem. Meu bem? Você nunca me contou isso, disse Alf, sem conseguir esconder a petulância. Ele está acostumado a ser o cara gato em qualquer recinto, mas estou estranhando o aspecto tão juvenil e encolhido em comparação a Hark. Como parece fácil ignorá-lo. Claro que eu não te contei, porque isso nunca aconteceu. Foi só uma mensagem, digo a Connor. Você não precisava ter vindo. Ele abaixa a cabeça em um gesto autodepreciativo tão charmoso que só pode ter sido ensaiado. Se ele não passou a adolescência praticando essa reação em frente a um espelho de corpo inteiro, eu raspo minha cabeça e como meu cabelo mexe por mexe. Era minha chance. E eu estava por perto. Em Edimburgo? Pergunta Georgia, como se estivesse perto a dizer, que fofo. Quase. Perto do Kinkelny. Na Irlanda? Ele veio a trabalho? Pergunta Alf, tenso. Duvido que esteja com ciúme, mas pode estar com inveja, ou desconfiado de um homem mais velho interessado em sua ex, que acabou de sair da adolescência. Se uma amiga minha do nada revelasse ter um pretendente, principalmente se ele usasse calças feitas sob medida que parecia ter nascido vestidas nele, principalmente se ele fosse atraente e exalasse níveis estratosféricos de riqueza herdada, eu também ficaria preocupada. Alf e Georgia não fazem ideia de que o Connor é o melhor amigo do meu irmão. E acho que não vou contar isso a ele. Eu estava na Irlanda tratando de um assunto particular. Minha família tem uma propriedade lá e minha presença foi solicitada. Georgia arregala os olhos. Está tudo bem? Meu pai está doente. Ela arqueja. Sinto muito, sinta mesmo, porque parece que ele vai sobreviver. Pelo jeito, o diabo cuida mesmo dos seus. Connor abre um sorrisinho. Ele é nojento de lindo. Um dia ele vai bater as botas e o mundo vai ser um lugar melhor. Infelizmente, esse dia não é hoje. Alf pigarreia. Incrível que você tenha ido visitar. Pelo jeito, vocês não se dão muito bem. Meu pai não se dá bem com as pessoas. Ele as compra. E não foi
ele que eu fui visitar, mas minha madrasta, uma mulher incrível. Quando se aproxima de mim, dá uma piscadela e eu quase morri engasgada com minha própria língua. Agora vou pro meu hotel. Acrescenta ele em um tom ao mesmo tempo íntimo e alto bastante para que eles ouçam. Mas estarei por perto, o tempo que você quiser. Um lado bom. Talvez o vermelho profundo em minhas bochechas disfarce o vermelho dos meus olhos. Obrigada, balbucio. Ele se abaixa para beijar meu rosto, um beijo frio e seco, com a mão na minha nuca. O toque é leve e eu poderia me desvencilhar com facilidade, mas o cheiro dele é bom demais. De limpeza, sabonete misturado com tecido caro, misturado com um leve traço de suor fresco, provavelmente do voo. Agradável. Só mais um segundo, sussurra Connor no meu ouvido só pra mim. Não se esqueça de respirar, Maia. A questão é que eu sei exatamente o que ele está fazendo, e é idiota. Mas também é meio incrível, porque quando ele se afasta, meu olhar salta para o braço de Alf. No momento, ao redor do pescoço de Georgia, e o quadril dela está apoiado na virilha dele. Ano passado, deixei bem claro que Alf, que sempre que ele fosse ao apartamento, não ficaríamos de intimidade nas áreas comuns para que Georgia não se sentisse constrangida na própria casa. Essa claramente é uma cortesia que eles não pretendem retribuir. Sigo o conselho de Connor e respiro, sentindo a raiva ressurgindo e com ela um toque de ousadia e... Que se dane, vamos jogar. Na verdade, digo olhando para Connor, surpresa com a firmeza na minha voz. Você não precisa ir embora. Por que não passa a noite aqui? Eu durmo em uma cama de solteiro. Eu não tinha esquecido disso. Não exatamente, mas talvez não tenha pensado nas consequências quando, por impulso, convidei Connor a ficar. Eu puxo para dentro do quarto e fecho a porta, onde me escoro. Então, espero que ele se vire e nossos olhares se encontrem. Então nós rimos, baixinho. Ele basicamente só sacode os ombros e eu mordo a palma da mão, tentando entender o que acabou de acontecer. Então Connor ouve alguma coisa e ergue o dedo. Alf e Georgia estão passando pelo meu quarto, a caminho do quarto dela. Connor se aproxima, apoiando as mãos acima dos meus ombros, me prendendo ali, sem tirar os olhos dos meus. Ele dá um empurrão com força, a porta balança nas dobradiças e eu fico sem entender o que ele está fazendo. Então ele repete o movimento. E de novo, em ritmo que... Ai meu Deus... Digo sem emitir som. Meu espanto faz Connor sorrir. Quando as vozes de Alf e Georgia viram sussurros, ele ergue as sobrancelhas. Ouvimos outra porta bater, e após um último empurrão firme, o mais barulhento de todos. Connor se afasta de mim. Balanço a cabeça, chocada com os planos calculados, engraçados e mesquinhos que esse homem bolou nas últimas 3 horas, e pergunto da forma mais natural possível. Você enlouqueceu? Ele tenta ouvir mais alguma coisa. Quando se convence de que não estão nos espiando, começa a analisar meu quarto. Com Connor ali dentro, o cômodo parece do tamanho do buraco de uma agulha. Provavelmente, mas isso não tem ligação com a minha presença aqui. Não acredito que você veio. Eu não te vejo há... Hã? Eu tentei calcular durante o voo. Connor Harkness está aqui, observando a escrivaninha onde pego no sono, fico jogando Final Fantasy até muito tarde, passando o dedo pela lombada de um livro de astroquímica. Acho que ele me convidou para sua formatura da escola. E você foi? Não. Por quê? Ele olha bem para mim. Prefiro cagar na minha própria mão a bater palmas e ir à formatura de uma adolescente que mal conheço. Deixo escapar uma risada de verdade, pela primeira vez em dias. Saí meio bufada e catarrenta, provavelmente nojenta, mas Connor parece encantada, mesmo quando seus olhos percorrem minha escrivaninha e tropeçam no post-it em que escrevi anticoncepcional, para não me esquecer de tomar. Ele assentia em silêncio, levemente constrangido. Eu te disse, não tenho mais 13 anos. Ainda não tenho certeza disso. Sou adulta, estudo em outro país, tenho um cartão de crédito e brinquedinhos sexuais. No impulso, abro a gaveta da mesinha da cabeceira e mostro o meu estoque. Só me arrependo um pouco quando me lembro do vibrador enorme em formato de dragão que Rose me deu de aniversário. Quando eu assimilo a imagem, pisca várias vezes. Não tenho mais 13 anos, admite, assentindo e passando ao acervo de itens de papelaria que mantenho na escrivaninha.
Não é estranho? Pergunto. Você estar aqui? Não parece estranho, mas deveria parecer. O fato de eu estar no seu quarto é um pouco, mas em minha defesa, isso foi coisa sua. Não fazia parte do meu plano. Qual era o seu plano? Basicamente, fazer o que você mandasse. Sério? Porque você meio que assumiu o controle dessa situação com essa coisa de casinho de mentira. Ele faz uma careta. Isso foi impulsivo. E por puro despeito. Inclina a cabeça e ele continua. Aqueles dois estavam agarrados desde que cheguei. Não fazia ideia de onde você estava ou por que estava demorando tanto para voltar para casa. Não ficaram preocupados por você não atender o celular. Aí eu vi sua cara quando você entrou e... A expressão dele é fascinante. Uma mistura de enorme autocontrole, caos absoluto e sede de vingança. Sabe, eu também tenho dificuldades para controlar a raiva. Deixe escapar mais uma risada. Não me diga. Mas agora que seus amigos, e usa essa palavra por falta de uma melhor, acham que temos algo, você tem opções? Por exemplo, se quiser uma folga deles, pode passar as próximas semanas no meu hotel. Vou embora amanhã de manhã, então o quarto vai ser todo seu. Mas eles não sabem disso. Concordo com a cabeça. Até que não é uma ideia. Por que você veio estudar na Escócia, afinal? Perguntei ele, observando o cartão postal do Texas Longhorns, time de futebol da Universidade no Texas, na minha parede. Connor parece mais interessado em olhar para a decoração do quarto do que para mim. Provavelmente pelo mesmo motivo que levou você a se mudar para os Estados Unidos. Você remava e foi recrutada por uma universidade da Ivy League. Dou risada. Eu não sabia disso, mas faz sentido. Combina. Costas largas, braços definidos, pernas fortes. Não, para fugir da minha família irritante. Ele assente, então fico olhando para minha cama por um bom tempo. Tanto tempo que fico nervosa. Talvez eu não devesse ter mostrado meus brinquedinhos a um estranho. Já vou logo avisando, digo friamente. Eu nunca vou para a cama com um cara na primeira vez que ele vem de outro país para me salvar das minhas péssimas escolhas de vida. Ele parece confuso. Pelo jeito que você estava olhando para minha cama, imaginei que estivesse pensando... Ele solta uma risada pelo nariz. Eu estava mesmo pensando se a outra parte da cama é retrátil. Como? Você dorme aí mesmo toda noite? Durmo. Franzo o seio. Por que está olhando para minha cama desse jeito? Só admirando por ser tão estreita. Ele me encara. Não tem uma cabeceira, deveria abrir algum espaço no quarto, mas... Escuta aqui, senhor bilionário. Não sou bilionário. Nem mesmo no meu melhor dia na bolsa, nem de longe. Gostei de saber. Que tenho menos dinheiro do que você imaginaria? Não, que você tomou meu uso da palavra bilionário como um insulto que eu pretendia que fosse. Ele suspira, sem conseguir esconder o sorrisinho. Então, aponta para o espaço sem mobília, junto à parede, a meio metro da minha cama. Tudo bem se eu ficar ali? Para? Passar a noite. Ele deve ter interpretado meu choque com um sim, porque se senta no chão, as costas apoiadas na parede, e estende as pernas compridas e musculosas à frente, cruzadas na altura do tornozelo. Vou ficar algumas horas. Depois saio de fininho, mas fazendo bastante barulho. Você tem câmeras de segurança, né? Tenho. Ele fecha os olhos e inclina a cabeça para trás, como se estivesse se preparando para dormir. É difícil desviar o olhar. Tem alguma coisa na proeminência e na posição das maçãs do seu rosto, na linha esculpida de seu pescoço, em como ela se curva em direção aos ombros largos, que me faz querer medir, analisar, entender. Então vou fazer questão de sair meio desgrenhada. Deixo escapar um som de incredulidade e me sento na beirada do colchão, enterrando os dedos na coberta. Você não faz nenhuma questão de ir à minha formatura de escola e agora está aqui. Ele abre um dos olhos. Você não precisava de mim na sua formatura da escola. Não foi isso que eu quis dizer, eu... Por que você veio, Connor? Ele abre o outro olho também. Depois de uma longa pausa, responde. Porque eu já passei por isso. Franzo a testa. Isso o quê? Isso de manter amizade com uma ex. De vê-la superando o relacionamento rapidinho. Minha ex foi mais elegante. A transição foi tranquila. Mas ainda assim foi uma merda. O seu não parece estar nem aí para gentilezas. Então imaginei que você precisasse de apoio. Acho que ele está falando de mim, Nami. Em retrospecto, olhando para ele como um novo olhar. Acho que ele seria, sim, capaz de conquistá-la. Só um pouco. Eu queria saber mais sobre essa história. Pela primeira vez na vida, queria ter prestado mais atenção no drama dos meus amigos do meu irmão.
Sabe, digo meio atônita, deitada na cama ainda vestida. Essa talvez seja a coisa mais legal que já fizeram por mim. Minha intenção é demonstrar gratidão, mas ele solta uma risada bufada meio desdenhosa. Não é não. Faço uma careta. Talvez seja. Você não tem como saber. Maia, seu irmão mudou toda a vida dele para poder cuidar de você. Bom argumento. A lembrança me causa um peso na barriga. Ainda assim, às vezes eu me pergunto se ele me odeia. Connor me encara por um longo momento. Todas as escolhas que ele fez nos últimos 10 anos foram pensando no seu bem-estar. Isso não significa que ele não me odeia. Ele teve que reconstruir a vida inteira por sua causa. E tenho certeza que isso acaba gerando uma boa dose de ressentimento. Mas isso não quer dizer que ele não ama você mais do que tudo no mundo. Ele diz isso com muita naturalidade. Eu queria ter 1/10 da calma que ele tem em relação ao meu relacionamento com meu irmão. Eu deveria ligar mais pra ele. Quando eu fui passar o verão em casa, a gente se divertiu juntos. E que, às vezes, fico constrangidas pelas birras horrendas que eu fazia. Connor vira a cabeça pra mim, parecendo achar graça. Você era garota com um QI de gênio que perdeu os pais e, de repente, e de forma traumática. Acredite, ele não tem culpa por nada. Como você sabe sobre o meu QI? Você está terminando a faculdade de física com honras aos 20 anos e foi aceita em 500 mil de programas de pós-graduação com bolsa integral. Eu deduzi. Tá bom. Você também sabia sobre as férias da ilha de Hawes? Deduziu isso também? Infelizmente, isso eu admito que é estranho. Você stalkeou o meu Instagram, não foi? Ele me lança um olhar sério. Eu sou um homem... Solto uma risadinha ofegante, mas ele abre alguma coisa no celular e me entrega o aparelho, me mostrando um grupo de mensagens entre Lee, Sue, Minami e Connor, os 4 membros fundadores da Harkness. Eu não sabia que pessoas da sua idade tinham grupos de mensagens, mas se ferrar, Maia. Seu tom calmo me faz rir. É óbvio que ele pesquisou a palavra Maia nas mensagens do grupo e encontrou várias do Eli sobre mim. Não coisas pessoais que me deixaram constrangida, mas justiças gerais sobre a minha vida. Principalmente coisas que eu conto quando ele me manda mensagem de vez em quando, perguntando se está tudo bem na faculdade. O artigo em que contribuí como assistente de pesquisa e o fato de ter sido publicado com meu nome na lista de autores. Meu estágio. Fotos das férias que eu mandei como provas de vida. Ela é fantástica, disse ele em uma das mensagens. Acho que vai ser uma das melhores físicas da sua geração. Vai fazer coisas incríveis. Ele claramente acompanha minha vida. Digo emocionada. Ele tem orgulho de você. Mais do que qualquer coisa que ele mesmo tenha conquistado. Eu arriscaria dizer. Continuo rolando a tela. Minami é quem costuma responder as mensagens a meu respeito, o que não me surpreende, já que imagino que atualizações sejam principalmente para ela. Ela estava sempre por perto na minha adolescência, e mais de uma vez me dissuadiu de agir de maneira ainda mais feroz e raivosa do que eu já agia. O único motivo pelo qual não mantive contato com ela nos últimos anos é que, bom, ela era amiga do Eli, não minha, e eu não sabia se... Vou escrever para ela, assim que essa confusão terminar. Engulo em seco. Aposto que você revira os olhos sempre que eles mencionam meu nome. Não, sério? Eu sou muito um bom leitora dinâmica. Solto uma risada, e outra, Então pergunto mais baixo. Ele tem mesmo orgulho de mim? Muito. Talvez eu esteja prestes a chorar pela enésima vez só hoje, mas por um motivo novo e muito mais emocionalmente. Por um motivo novo e muito mais emocionante. Talvez eu devesse convidar meu irmão para minha formatura. Você não convidou? Não, achei que ele não coça o pescoço. Eu sou um idiota? Provavelmente. Pode não contar para ele, por favor? Sobre o convite para sua formatura? Não, que me menti nessa encrenca. Ele bufa. Você não se meteu em uma encrenca, Maia. Você é a encrenca. Isso me faz sorrir. Você tem irmão? 3. Por quê? Mais velhos. Todos mais novos. É por isso que não se dá bem com seu pai? Ele descarregou todos os sonhos frustrados e esperanças em cima de você por ser o mais velho? Phineas Harkness não tem esperanças nem sonhos. O que ele faz? Coerção e manipulação. De repente, me dou conta de que os últimos dias devem ter sido tão péssimos para Connor quanto para mim, de que talvez eu também possa fazer algo por ele. Amanhã, antes de você ir embora, posso te levar para tomar café da manhã? Ele ergue a sobrancelha, reprime um sorrisinho.
Eu trabalho, não vou pagar pelo seu café com o dinheiro do meu irmão, que vem de uma pilha tão próxima da sua que seria como se você mesmo estivesse pagando. Não precisa, diz ele, endireitando os ombros e procurando uma posição mais confortável. Uma bolha de dúvida surge de que talvez ele não queira passar mais tempo que o estritamente necessário na minha companhia. No entanto, foi ele quem apareceu à minha porta para me ajudar a me sentir menos otária. Então, diante dessa demonstração de que ele se importa comigo, sim, é difícil ficar insegura. Eu sei que não precisa, mas quero te agradecer por ter vindo até aqui só para garantir que eu estava bem. Fiz isso pela Eli. Não posso permitir que meu melhor colaborador acabe dando algo mole por causa de uma emergência familiar. Ah, claro, conheço um lugar ótimo. Me passa seu número. Sua ligação apareceu como desconhecido. Meu celular é uma informação sensível, Maia. Não vou abusar, nem mandar nudes não solicitados. Você nativamente não tem mais de 13 anos, né? Não, sou uma adulta, que já transou em praticamente todas as posições existentes. Isso não deve ser verdade. Para ser bem sincera, não faço ideia. Quer saber mais? Já superei, mas tive uma fase intensa de uso de drogas. A maioria leves, mas também experimentei coisas fortes. MDA, cocaína. Meu Deus, diz ele, passando a mão no rosto. Tá, isso eu vou contar ao Eli. Pode contar. Como eu disse, já superei. Como? Tive muito bad trips. Uma vez, achei que tinha vários ímãs embaixo da minha pele e que pedacinhos de metal estavam voando na minha direção. E depois, meu cérebro ficou bugado durante um mês. Estremeço. Olha só, você foi legal com a irmã do seu amigo quando o namorado dela a trocou por uma garota mais fofa e mais bonita. Quero recompensar esse bom comportamento te levando ao Londons. Ele solta um suspiro profundo, mas não diz nada. Eu bocejo, porque é 1 da manhã. Já faz tempo que passou da minha hora de dormir. Talvez eu tire um cochilo até. Ela não é, diz Connor. Bocejo outra vez. Mais bonita. Quem? George, ou sei lá qual é o nome dela. Ah, que fofo. Você precisa de um espelho. Meu coração acelera. Talvez você prefira morenas. Não prefiro. Loiras? Não prefiro nada, mas tenho 2 olhos que enxergam. É muito fofo da sua parte, mas não precisa mentir pra mim. Não é mentira, eu não tenho nada a ganhar com isso. Conversei com ela alguns minutos e ela parece uma garota legal. Se eu não tivesse certeza de que ela está dando pro seu namorado há semanas, eu não teria nenhum sentimento negativo em relação a elas. Você acha que eles ficaram antes de a gente terminar? Ele me lança um olhar de fala sério. Maia, é que quer dizer, esfrega os olhos. Eu fico me perguntando se Rose sabia. Rose? Minha melhor amiga, prima dela. Foi ela que nos apresentou. Ai, há 2 anos, quando a garota que morava com George se formou, eu vim morar aqui. Quando descobri sobre ela e o Alf, e aconteceu tudo isso, a Rose me disse que não fazia ideia. Ela sabia. Como você sabe, o que essa garota e seu ex fizeram é tão escroto e indecente que se sua amiga tivesse descoberto ao mesmo tempo que você, teria te ajudado a afiar todas as facas da cozinha. Dou risada e choro um pouquinho, e bocejo. Eu meio que achava que Alf fosse o cara certo pra mim. Com base em quê? Ele é engraçado, principalmente quando está bêbado, e não me sufocava. Eu preciso de bastante espaço às vezes. E me abraçava quando eu queria um aconchego. Tudo isso que você listou são coisas que um cachorro poderia fazer. Ele hesita por um instante, então continua. Ele pode ter sido um dos caras, mas não era o cara. Você é jovem e mais bonito do que imagina. E vai ser a pessoa mais inteligente da maioria dos espaços que ocupar na vida. Vai ficar muito melhor sem um cara que acabou de pedir desculpas por começar a trabalhar com cripto. Vai ficar muito melhor sem um cara que acabou de me pedir dicas para começar a trabalhar com cripto. Aff, ele é obcecado por isso. Enterra o rosto no travesseiro. Eu não deveria ter deixado que a beleza dele me cegasse. Beleza? Ele parece que foi desenhado pela minha mão direita. Dou risada, ainda com o cara no travesseiro, sentindo o gosto da fronha úmida. E quando estou prestes a perguntar a Connor se ele é canhoto, caio num sono profundo e sem sonhos.